Ainda é possível a gente se emocionar. No momento de alegria, no momento de festa, no momento de celebração, a história faz parte de nossa vida e relembrar é saber dizer muito obrigado. Por isso, relembramos os 25 anos. Uma história, um movimento, um exército. Eu fico imaginando 1991 até 2016. Quantos desafios, quantos campuris, quantas alegrias, quantos troféus, quantas tristezas, por aquele que talvez um dia se preparou para ir a um acampamento e na sexta-feira soube que não poderia ir. 25 anos. 25 anos resgatando jovens e juvenis para a sociedade, salvando-os através do poder de Jesus Cristo, levando-os até a cruz. 25 anos saiu o poder de Jesus Cristo, fazendo com que corações se renovem, sendo servos de Deus e amigos de todos. Nesta manhã, eu gostaria de relembrar com você um dos momentos mais gratificantes de uma agenda de um desbravador e de seu clube. Acampamentos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade, além dos nossos bravadores, de estar num acampamento com barracas e desfrutar dali momentos maravilhosos diante da natureza, ao lado da família, de amigos e de Deus. Nesta manhã, eu queria relembrar com você um tema bíblico: abrigos eternos. Eu sempre gostei de acampar. É uma das coisas que mais fez com que eu tivesse paixão dentro do clube. Eu não sei, você que já tem algum tempo de serviço no clube, mas eu iniciei minha jornada nos bravadores em 1988, com o Clube da Colina, lá no antigo Iaê. E eu confesso para você que meu primeiro acampamento foi muito frustrante. Porque ao estarmos indo para o acampamento, o nosso diretor, ele tinha um apelido, chamava-se Mengo. E o nosso diretor, ele disse o seguinte: olha, vocês não levem bolacha, vocês não levem salgadinhos, não levem nada, o clube vai providenciar tudo, não façam isso, porque o lugar que a gente vai é um lugar assim bem rústico e vocês poderão ter problemas até com os alimentos. E nós chegamos para o acampamento e levamos uma porção de bolachas e outras coisas mais. Imagine o que aconteceu de madrugada. Na primeira noite, os 4 acordamos com alguns amigos, ou algumas amiguinhas, que a gente acha muito desagradável, que são as formigas. E nós passamos o resto da madrugada cuidando dessas intrusas amigas dentro da barraca de acampamento. Dali em diante, tive o privilégio de ir em vários lugares. Buenos Aires, Santiago, sul do Chile, Pucón, Oshkosh em Wisconsin, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por Bonito, pelo Pantanal, Brasília, Governador Valadares, Gramado, Florianópolis, Porto Alegre. Deus me deu esse privilégio de poder, ao lado de meninos e meninas e uma liderança incrível, poder compartilhar de momentos como esses. Acampar. É incrível que dentro da minha família, os meninos e minha esposa também acompanhavam na medida do possível. E eles amaram tanto acampar que em casa, uma vez a cada 2 meses, nós tínhamos que fazer um acampamento em casa. E a gente abria a barraca e de sexta para sábado, e de sábado para domingo era proibido cozinhar usando os utensílios normais da cozinha. Ninguém dormia em seus quartos e nós dormíamos na barraca com os nossos meninos. A arte de acampar, de se envolver, de se apaixonar pelas coisas de Deus. Acabei aprendendo algumas dicas, e os desbravadores sabem isso de cor. Da natureza nada se tira a não ser, nada se deixa senão pegadas, nada se leva a não ser lembranças no coração, e nada
nada se dá, nem alimentos a animais, a não ser uma boa olhada. São as grandes dicas que ficaram na minha mente, no meu coração, durante tantos esses anos. Mas é incrível que tenda, barracas, abrigos, é um tema que, quando você olha para a palavra de Deus, ela é rica em colocar para nós esta palavra e este momento. E nesta manhã eu queria levar ao Cruzeiro do Sul e a você a pensar um pouquinho sobre os abrigos que a Bíblia nos apresenta. E o primeiro deles, o que nos faz hoje sermos um exército de 1.500.000 desbravadores em todo o mundo. E você, desbravador do Cruzeiro do Sul 2016, faz parte desse exército. Tudo começou com Ele. E a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. O Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo desceu a essa terra, e com a sua graça Ele nos ensinou a salvação, e com a sua verdade Ele ensinou o caminho, e com a sua glória Ele nos revestiu, mesmo que palidamente, a glória perdida no Éden, devido à nossa desobediência. Eu gosto demais desse verbo que João nos apresenta no verso 14 do capítulo 1. Porque ali ele diz assim: e o verbo se fez carne, e o verbo habitou. Quando você vai para o grego, você descobre o seguinte, que o verbo habitar, ele chama-se skinu no grego. E ele tem como significado colocar barracas, montar barracas, amar sua tenda, acampar. Quando João, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo o seguinte: e o verbo se fez carne e acampou entre nós. E o verbo se fez carne e armou a sua tenda, o seu tabernáculo, armou a sua barraca entre os seres humanos. Barracas, tendas, tabernáculo. Era uma palavra muito corriqueira e que todos amavam em meio ao povo de Israel e os judeus. Esse povo era quase que extremamente agrícola. Eles também trabalhavam com a pecuária. E esse povo, eles cuidavam dos seus rebanhos e cuidavam das suas áreas de plantação. E eles armavam as suas tendas. E os pastores, eles colocavam as suas tendas aqui e acolá, buscando sempre um pasto verdinho, uma água clara e pura para oferecer aos seus animais. E quando eles escutaram de João, através do Espírito Santo, e o verbo se fez carne e acampou entre nós, era como se uma música estivesse tocando aos ouvidos dos judeus. Emanuel, Deus conosco, desceu essa terra e veio pelos vales e campinas da Judéia, caminhando de um lado para o outro. A Bíblia diz assim, que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. A sua tenda, a sua barraca tinha como fundo o céu e o Cruzeiro do Sul. O seu piso era as areias, era a pouca ramagem que muitas vezes se descobria na Palestina. E ele veio e acampou. Sabe por que Emanuel, Deus conosco, desceu essa terra e acampou entre nós? Porque ele queria revelar uma grande verdade para o seu povo. E a grande verdade era o seguinte: vocês, como eu, estão morando em tendas temporárias, tendas hoje, que não são para sempre. E é por isso que ele começou a falar sobre o seu reino. É por isso que ele começou a falar sobre sua volta.
É por isso que em São João 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque as moradas terrenas, ele dizia para o seu povo, são passageiras, mas a morada do meu reino, as tendas do meu reino, serão para sempre, serão eternas. E cada pastor que com as suas ovelhas amava a sua tenda pelas colinas da Palestina, eles olhavam para o céu e diziam o seguinte: Senhor, louvado seja, porque essas tendas são temporárias, essas tendas são passageiras. Um dia estaremos na Sião, aonde as nossas tendas serão para sempre. Eu olho para a história da Bíblia e eu vejo em todos os momentos homens com as suas famílias se deslocando de um lugar para o outro, armando as suas tendas, as suas barracas. Se você abre o livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 20, você vê a história do primeiro homem que a Bíblia registra, chamado Jabal, o pai dos que habitam em tendas, e eles viveram em barracas. É impressionante que na história você vê que a cidade vem primeiro. Quem foi o primeiro construtor de cidades que a Bíblia registra? Quem foi? Caim. Caim não tinha os olhos no céu, Caim tinha os olhos na terra. Por isso Caim construiu as cidades. Abel, ele já habitava em tendas, ele habitava em barracas, porque no coração de Abel, os seus olhos não estavam voltados para a terra, mas os seus olhos estavam voltados para o Éden. E ele, Abel, estava ensinando a sua genealogia, a sua geração, que as suas tendas, as suas moradas eram passageiras. E Caim as ensinava para os seus filhos que as suas moradas eram eternas. E o tempo foi passando. Na era patriarcal, homens como Sem, Abraão, Isaac e Jacó, eles nos ensinaram grandes lições. E a cada tenda erguida, esses homens voltavam os seus pensamentos e os seus olhos para o Éden e diziam o seguinte: Senhor, essas tendas representam que as nossas casas são temporárias, mas um dia estaremos no céu para vivermos em casas cujas estacas jamais serão arrancadas. E você vê a história. Eu olho para Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, obedecendo a Deus e ouvindo a palavra o seguinte: sai da tua terra e eu vou lhe mostrar uma terra que mana leite e mel. Abraão pega todos os seus pertences, pegou as suas barracas, sai de Ur dos Caldeus, da idolatria ao Deus Baal, e agora ele sai dali e começa a caminhar. E você vê a cada caminhada, a cada dia, a cada noite, esse homem parando com as suas barracas. E ele armava a cozinha, ele armava a sua casa, armava as barracas para os seus empregados, um homem riquíssimo. E cada vez que Abraão armava as suas barracas, ele olhava para o céu e dizia: louvado seja o Senhor, o meu lugar não é aqui, eu sou um forasteiro, eu estou indo para Canaã. Sabem, queridos, quando você olha para Jacó também aprendeu a mesma ilustração e simbolismo em sua vida. Cada barraca erguida, cada tenda colocada para proteger suas famílias. Aqueles homens pensavam: nós somos um peregrino, nós somos forasteiros, os nossos lugares não são aqui, nós estamos indo para a terra prometida. Barracas, moradas temporárias. O texto diz o seguinte sobre Jacó: quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Você conhece a história. Estava ele ali fugindo de sua casa, os erros cometidos com seu pai e com seu irmão. Teve um sonho, uma escada, e na escada subia e descia os anjos do Senhor. E quando ele acordou de manhãzinha,
ele olhou para aquele lugar, o chamou Betel, e disse o seguinte: este é o acampamento de Deus. Meu lugar não é aqui, meu lugar ainda está por vir. Eu olho para os textos bíblicos e vou vendo, além da era patriarcal, os profetas, um a um, ensinando aos seus filhos que as tendas significavam lugares temporários, moradas temporárias, e eles estavam indo para Canaã. Você sabe que através da aliança de Deus, Abraão chega a Canaã. Os filhos de Deus ali ficaram um tempo, com a vinda de Jacó. A gente sabe a história de José, a relação com o Egito. O povo de Deus é levado cativo, anos e anos cativos no Egito, e vêm as pragas, e agora Deus diz assim: chegou a hora de vocês saírem da escravidão, e vocês vão para uma terra onde terão liberdade. Vem a Páscoa, vem a libertação, vem o Mar Vermelho. E depois da travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz assim: os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Quantas pessoas estavam ali acampadas? 2 milhões de pessoas pertenciam ao povo de Israel naqueles dias, o povo hebreu. Imagine que acampamento! E cada vez que o povo parava, cada vez que o povo erguia as suas barracas e as suas tendas, cada vez que o tabernáculo em tenda era levantado no meio do arraial do povo hebreu, uma frase só se ouvia nos ouvidos dos velhos, dos jovens e das crianças: nossas tendas são temporárias, ainda estamos no deserto, mas estamos indo para Canaã. Que lição! Tendas, moradas temporárias, casas, abrigos eternos. Qual era a realidade para aquele povo? 40 anos no deserto, 40 anos vivendo em moradas temporárias, 40 anos, muitos deles vividos, muitos dias vividos em sofrimento, mas não importava, eles estavam indo para Canaã. A realidade, deserto; o sonho, um lugar que emana leite e mel. Sabem, queridos, para que esse caminho aos 40 anos fosse mais ou menos tranquilo em relação ao acampamento, a história diz assim que as famílias levavam em suas barracas tapetes, almofadas, utensílios de cozinha, algumas lâmpadas e sacos de peles de animais para que eles pudessem guardar alguns pertences pequenos e alguns alimentos. Essa era basicamente a mobília de cada família. E o povo de Israel foi passando de um lado para o outro, mas não perdiam o foco. Eles estavam indo rumo a Canaã. Tem um texto na Bíblia que faz um alerta. Provérbios 14, verso 11, Salomão diz assim: as casas dos perversos serão destruídas, mas as barracas dos retos continuarão de pé. Sabe, eu queria que você voltasse um pouquinho nessa história. Quando eu vejo Abraão chamando Ló, seu sobrinho, para que juntos na peregrinação, saindo de Ur dos Caldeus, pudessem chegar até Canaã. E o que aconteceu? Abraão chegou, chamou o seu sobrinho Ló e diz o seguinte: eu quero que vocês morem comigo, vamos para Canaã. E na família de Abraão, cada vez que se parava o acampamento, se erguiam as tendas, e do lado das tendas se erguia um quê? Um altar. As tendas simbolizavam que eles ainda não tinham chegado até Canaã, que ainda estava faltando um tempo, um espaço para chegarem à terra prometida. Mas o altar erguido ao lado significava que mesmo em tendas temporárias havia um abrigo seguro. Jesus Cristo,
aquele que um dia deveria de vir e através do verbo haveria de acampar com toda a humanidade. E a cada altar erguido, os filhos se fortaleciam no sonho de chegar até Canaã. Na família de Ló também havia um acampamento, mas as tendas eram erguidas, mas faltava uma coisa, faltava o altar, porque aos olhos de Ló, ele não enxergava Canaã, mas aos olhos de Ló, ele enxergava as terras, a história, a cultura desse planeta. Chegou um momento em que chegaram pertinho da terra prometida, e Abraão disse o seguinte: meu sobrinho, por favor, você escolha o lugar onde que você quer acampar, aonde você vai armar as barracas, e essas barracas ficarão firmadas para sempre. E quando Abraão faz esse convite, o que fez Ló? Ló deu as costas para Canaã, e Ló olhou para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz assim, que as barracas de Ló e de sua família foram se aproximando cada vez mais das cidades daqueles dias. A região de Sodoma e Gomorra chamava-se Ai, e Ai no hebraico quer dizer ruína. Cada dia, cada metro, Ló com a sua família iam acampando-se mais pertinho de Ai, mais pertinho da ruína. Eu olho para Abraão, cada vez mais a sua família iam se aproximando de Canaã, iam chegando mais pertinho da terra prometida, e a cada passo um altar era erguido, a cada passo gratidão a Deus, a cada passo não os olhos para a terra, mas os olhos para Canaã, os olhos para o céu. Meu querido jovem, nesta manhã eu queria que você pensasse, meu querido desbravador, eu queria que você olhasse para essa cena lá do passado. Eu queria lhe fazer uma pergunta pelo Espírito de Deus: aonde você está acampando o seu coração, a sua vida? Será que nós estamos nos aproximando de Canaã e os seus olhos estão voltados para o céu? Ou será que nós estamos a cada minuto, a cada segundo em nossa vida, olhando para os nossos pés, olhando para a terra, olhando para a história, olhando para a cidade de Ai, e mesmo sem prestar atenção, estamos dando as costas para Canaã, e estamos olhando para o Oriente? Para que direção você está olhando? Sabem, eu olho para uma história, e ontem comentei com os amigos do coral jovem de nossa igreja, para uma história do século XVI. Nosso Michael Phelps, entre todas as suas limitações, Daniel Dias. Um garoto que já recebeu, vejam o que ele escreve, ele já recebeu mais de 20 medalhas nas Paralimpíadas das últimas 3 que ocorreram nesse planeta. E ele, ao ser interrogado por um repórter, disse o seguinte: não é que sempre aceitei minha deficiência. Várias vezes questionei a Deus, porque quando eu aprendi em 8 aulas os 4 estilos da natação, eu ouvi Deus me dizendo: esse é o seu dom, use isso para falar de mim. Eu fiquei muitas vezes algum tempo que pude, olhando para esses jovens na Paralimpíada. Fiquei olhando para os seus corpos. Isso mexeu comigo, porque hoje no mundo capitalista, no mundo individualista, no consumismo, você e eu somos voltados a cultuar o nosso corpo. E muitas vezes nós achamos que um corpo sarado, que um corpo perfeito, são simplesmente os órgãos nos seus lugares, exercendo as suas funções. Mas quando a gente olha para esses moços e moças que chegaram no Rio de Janeiro nesses últimos 15 dias, você vê a força da mente, você vê a espiritualidade de muitos deles, e você vê como que o homem, ele é completo, ele é um indivisível, e mente, corpo, espiritualidade, isso faz com que o homem realmente seja um ser humano, e entrando Cristo na sua vida, ele torna-se um homem e uma mulher criado à imagem
e semelhança do nosso Criador, e esse é o objetivo do nosso Clube dos Desbravadores, restaurar no coração de cada garoto e cada garota a imagem e a semelhança do nosso Deus. E esse moço, ele escreveu o seguinte: através de todas essas conquistas, 9 medalhas em Pequim, 6 em Londres, 5 no Rio, eu estou começando a entender para que Deus me criou assim. É para servi-lo, para viver a vida como um discípulo de Jesus, pois todas essas coisas passam, mas o amor de Cristo jamais passa. Que mensagem! Não olhem para o meu corpo, olhem para o dom que Deus colocou em minha vida. Eu amo nadar, em outras palavras, disse esse jovem. Mas ele diz o seguinte: eu quero colocar o que eu amo e aquilo que eu sei fazer, eu quero colocar nas mãos de Jesus Cristo e transformar o meu dom num dom espiritual, onde eu possa ser um instrumento de Deus para falar dele às pessoas que não o conhecem. Daniel Dias, não importa aqui a sua religiosidade, o que eu estou querendo passar para você nesta manhã é a maneira como que Deus atua em jovens, e a maneira como que muitos jovens permitem que Deus atue em sua vida. E eu vejo Daniel Dias não olhando para Sodoma e Gomorra, mas eu vejo um jovem como este olhando para Canaã. Queridos, qual é a direção que estamos caminhando? O salmista Davi diz assim: eu sou um peregrino como meus pais o foram. Nós somos hoje forasteiros. O que quer dizer a palavra desbravador? O que quer dizer a palavra desbravador? Alguém sabe? O que significa? Descobridor de trilhas. Desbravador significa descobridor de trilhas. Em cada trilha, em cada acampamento, quando vocês com a diretoria montam cada barraca, alinham, deixam acertadinhas num campuri ou num acampamento, eu gostaria que vocês jamais se esquecessem da simbologia bíblica. Barracas significam tendas temporárias. Quando a gente ergue uma barraca num acampamento, vocês estão dizendo a história: meu lugar não é aqui, eu sou um peregrino. Um dia eu quero armar essas tendas, eu quero armar essas barracas, eu quero viver para sempre na Canaã celestial. Eu quero encerrar esse momento levando a você a pensar sobre um texto maravilhoso da Bíblia. E esse texto, ele diz assim, Isaías 33, verso 20: vejam Jerusalém, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura, será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma de suas estacas será arrancada e nenhuma de suas cordas será arrebentada. Meus queridos, você e eu, espiritualmente falando, somos peregrinos. A cada vez que a gente olha para as barracas, elas dizem para a minha vida: você é um forasteiro, o seu lugar não é aqui. Essas barracas são barracas temporárias, mas estamos com os desbravadores abrindo trilhas a cada dia, as trilhas de nossa vida. E as trilhas de nossa vida estão levando para o Oriente ou para o Ocidente? Estão nos levando para as regiões de Ai ou para as regiões de Canaã? Estamos com os nossos pés fincados na história ou estamos com os nossos olhos voltados para o reino de Deus? Aonde está você? Não importa hoje aonde você esteja, que o Espírito Santo toque na sua vida e na minha, para que nós olhemos para Canaã, e aqui em Canaã a gente possamos olhar para Jerusalém. Por favor, se puder me ajudar a voltar o texto. Eu queria que vocês não se esquecessem desse texto.
ele fecha a mensagem desta manhã. E aqui o nosso texto diz assim: vejam Jerusalém, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura, será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar, nenhuma de suas estacas será arrancada, e nenhuma de suas cordas será arrebatada. Estamos nós, queridos, indo com os nossos olhos voltados para Canaã. Estamos nós com o nosso coração cheio de esperança em Jerusalém. Nesta manhã, o Henrique e o Paulo, eu queria convidá-los para que viessem aqui à frente, por favor. Esses jovens, eles querem dizer para os céus, para a sua comunidade do JuVV, para os seus pais que estão aqui nesta manhã, eles querem dizer para vocês que os olhos deles não estão voltados para a cidade de Ai, mas os olhos deles estão voltados para Canaã. Eles hoje estão ajudando a diretoria do clube a montarem barracas em cada acampamento. É um desafio para eles isso. Mas a cada barraca erguida em um acampamento, eles estão dizendo para o mundo: nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão no céu. E nesta manhã, eles querem dizer para vocês da alegria que eles têm de poderem aceitar aquele que desceu essa terra e amou a sua tenda, não apenas na Galileia, mas armou a tenda no coração desses dois jovens que estão aqui, Jesus Cristo. E que a graça, a verdade e a glória de Jesus Cristo está sendo revelada a esses dois jovens. Por isso, nesta manhã, eles estarem aceitando a Jesus Cristo e tomando a decisão ao batismo. Eu queria que eles respondessem a vocês essa profissão, essa ratificação do sonho e do desejo deles de quererem permitir que esse Jesus maravilhoso, o Verbo que se fez carne, habite na vida deles. Eu pergunto a eles: vocês aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal? Sim. Vocês aceitam que Deus o Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se unem em uma só pessoa e ao mesmo tempo são três seres distintos para trazer o plano de salvação para a nossa vida? Sim. Vocês aceitam que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e vocês lutarão sempre para se absterem das drogas lícitas, das drogas ilícitas, e que vocês preservarão esse corpo lindo de vocês até um dia que nós estaremos acampando com Jesus no céu? Sim. Vocês querem ser adventistas do sétimo dia e pertencerem à comunidade JuVV aqui do nosso bairro, JuVV Cabral? Sim. Vocês, membros da nossa igreja, aceitam o desejo do Henrique e do Paulo para serem membros da nossa igreja aqui do JuVV? Olha que coisa linda. E eles estão dizendo para vocês: venham acampar com a gente, venham aprender. Quem nunca aprendeu a gostar disso, né, Paulo? É uma maravilha, né, Henrique? E a cada acampamento a gente descobre tantas coisas, mas que a cada acampamento, juntos, possamos ir nos aproximando mais e mais da Canaã Celestial. Eu quero convidar a Lígia, secretária e assistente do clube, a nossa diretora Andréia. Elas estarão trazendo para vocês os nossos símbolos e as nossas lembranças desse momento, e que esse momento seja inesquecível na vida de vocês. Também saudamos nesse momento a todos os pais do Henrique e aos pais do Paulo. Estão presentes aqui nesta manhã. Que Deus os abençoe e que, unidos em família, possamos caminhar juntos nessa jornada. E queremos dizer aos pais que a nossa comunidade está aberta para vocês, que vocês possam caminhar junto conosco. As lutas de vocês são as nossas lutas, os desejos de vocês são os nossos desejos, de ver os nossos filhos cidadãos dessa terra, que honrem a nossa pátria,
que honre a nossa sociedade, que amem e que dignifiquem o nome de nossa família, e que acima de tudo eles também possam honrar e bendizer através da vida deles o nome do Senhor. Eu quero convidá-los para que você curve a fronte, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, entregamos nesse momento a vida do Paulo e do Henrique. Esses jovens estão indo na contramão do mundo, enquanto todos os sistemas desse mundo estão dizendo para eles: olha, Deus não existe, crença é para os pobres e analfabetos. Esses jovens estudaram a sua palavra, iluminados pelo seu Espírito, eles encontraram o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como eles também são conhecedores da arte de acampar, eles entenderam a vinda do Emanuel, Deus conosco, que abriram a sua área de acampamento, o coração, para que o Senhor pudesse ali habitar. E o nosso desejo é que essa habitação não seja temporária, mas seja uma habitação eterna. E que um dia no céu, o Paulo, juntamente com a Carla e o Newton, Henrique, ao lado dos seus pais, eles possam armar as suas tendas, as suas casas, e essas casas não serão mais temporárias, mas serão casas eternas. Louvado seja o Senhor pelo Cruzeiro do Sul, louvado seja o Senhor por esse ministério lindo dos desbravadores em nossa igreja, louvado seja o Senhor, amém. Amém. Será que o diretor e associado para ganhar comenda? Diretor e diretor associado para ganhar comenda. A Andréia está convidando, se temos aqui alguns diretores dos clubes, do clube nosso desses 25 anos. Temos alguém aqui que foi diretor do clube nesses 25 anos, ou associado da diretoria? Por favor, nós queríamos deixar uma lembrança com você. E aqueles que foram diretores ou associados, líderes da diretoria, poderão vir à frente. A Andréia, com a sua equipe, querem fazer uma homenagem para vocês. Se há uma história nesse clube, vocês a escreveram. Se há sucesso nesse clube, foi pelo serviço e pelo ministério de vocês. Se hoje estamos vivos, é porque vocês suaram a camisa, levantaram a bandeira desse clube bem alto. E através da bandeira e dos nossos ideais, a nossa formação de desbravadores foi passando de geração em geração. E chega aos nossos filhos de 2016. Que Deus seja louvado. A Andréia está perguntando: cadê o Maurício, que sentou agora há pouquinho aí? Ela está esperando o Maurício. Por favor, Maurício, ela quer te dar um abraço aqui. Ela está perguntando: cadê o Luiz Irã? Ele está aí? Ela também gostaria de vê-lo aqui na frente. Oi? A Andréia está pedindo que o irmão Clóvis venha aqui à frente, representando o seu filho, para levar a nossa comenda para ele, por favor. Ela está chamando tio Clóvis. Eu fiquei meio com vergonha de falar tio Clóvis. É esse grupo? A Lise está fazendo uma entrega de uma comenda em homenagem aos 25 anos. E nós fizemos uma documentação, solicitamos permissão para a associação e foi permitido para nós. E essa comenda tem um nome muito especial. Chama-se Igor. E é para ficar na história mesmo. Cada diretor está recebendo, então, a sua comenda Igor. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós preparamos com muito carinho esse dia para vocês.
Eu acho que com todo o respeito e todo o carinho, esse grupo aqui à frente, a Deus toda a honra e toda a glória, mas a gente poderia aplaudir esse grupo, por favor. Como pastor, eu tenho um carinho muito especial por vocês. Vocês realizam um trabalho que 90% do nosso grupo, com todo o carinho a eles, jamais fariam. Vocês dão o domingo de vocês, todos os domingos do ano, vocês dão para o clube. Isso é algo que é muito difícil alguém doar. Porque como somos guardadores do sábado, o domingo sempre é aberto para atividades com a família, pessoais, não é, Carlinhos? E eu amo demais vocês, os líderes dos aventureiros, porque vocês dedicam um pedaço da família de vocês para as nossas crianças. E nesta manhã, o que eu simplesmente posso dizer é que Deus, através da sua infinita bondade, possa cobri-los de bênçãos, de bondade e de carinho. E que vocês continuem, mesmo não estando aí com um lenço no pescoço, mas continuem servindo a Deus e nos ajudando a desenvolver nesses meninos e meninas o desejo de um dia estarem no céu. Que Deus os abençoe. Obrigado, obrigado mesmo. Dá licença, eu quero pedir licença a vocês. Eu quero chamar a Andréia e a Lise. Eu não preparei um presente para vocês. Mas só... Isso é Ok. importante, hein? Esse é muito importante. Esse é do rústico. Se a gente não pode perder, caiu por acidente. Só agradecer a Deus e dizer que o clube continua por causa de vocês, né? Ele existe por causa do Senhor. Nós começamos, demos o pontapé inicial, mas o clube continuou com Gustavo, continuou com Moisés, continua com vocês. Obrigado porque vocês existem. Obrigado, Deus, pela existência de vocês. Obrigado pela dedicação de vocês. Pelo Maurício, que tivemos o prazer de investi-lo, ainda como um garotinho de 10 anos de idade, para a glória do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. E todos vocês, desbravadores, que estão hoje aqui no clube. Façam desse momento do clube o melhor momento da vida de vocês. Aproveitem ao máximo isso. As coisas que a gente aprende aqui serão as coisas que terão valor para a eternidade, que vocês levarão para a eternidade, levarão para os seus filhos, levarão para a igreja daqui para frente. A nossa vida aos poucos vai diminuindo, né? A expectativa de vida vai ficando cada vez menor, mas vocês estão aqui para continuar. Hoje, Andréia e Elise, amanhã será um de vocês. Façam isso para a glória do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Agora para vocês, desbravadores, chegou um momento especial, muito especial para vocês. Alguns de vocês serão admitidos em lenço. Esse lenço aqui já está quase molhado, com a mão suada. Alguns aqui, ele tem uma representação. Ele é um triângulo. Significa Pai, Filho e Espírito Santo.
Quando você for admitido nesse lenço, você está dizendo que você acredita na Trindade. Você pode andar em Curitiba, no interior do Paraná, em outros estados do Brasil, em outros países, e terá o mesmo lenço. Vocês farão parte de uma família gigantesca, que tem como referência Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas olham para você pelas suas atitudes, pelo que vocês fazem. Eles vão olhar você com lenço. Se você estiver fazendo algo bacana, algo legal, eles vão dizer assim: aquele povo do lenço amarelo, não sei o que é. E aí você vai contar para eles o que é, com as suas atitudes, com o seu amor ao próximo. Quando você colocar isso aqui, você será um servo de Deus e um amigo de todos. Se você está recebendo hoje, é porque você está aqui no clube já há alguns meses e você já é merecedor. Mas mais do que colocar no pescoço e sair por aí, mundo afora, eu quero que vocês vistam Ele no seu coração, na sua alma, que você realmente represente Ele a cada dia, que Ele faça parte da sua vida, que Ele seja o seu alicerce, que Ele seja onde você vai buscar as suas dúvidas, lá com o Pai. Vistam, usem, honrem, amem e sejam muito bem-vindos ao mundo dos desbravadores. Mas vocês verão alguns que estarão ganhando um lenço em cima de um lenço. Alguns vão ficar em dúvida, porque um lenço em cima de um lenço? Porque nós temos o privilégio de hoje iniciar uma nova geração que estará passando para conselheiros. Estão aqui no clube desde pequenininho. Foram aprendendo, amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista, guia. E agora chegou o momento deles ganhar um lenço onde o globo será com fundo branco. E eles vão começar a entender que quanto maior a gente fica, quanto mais tempo tem no clube, mais a gente serve ao Senhor, mais vocês servirão aos desbravadores. Um dia alguém cuidou de vocês, enquanto vocês estavam com a camisa bege. Muitos cuidaram de vocês. E agora vocês terão a oportunidade de mostrar o que vocês aprenderam, cuidando dos novos, cuidando deles. Vem aqui para receber então o lenço de vocês. Segura para mim. Lizzie, eu estou emocionada hoje, desculpem. Acho que sempre, né? Eu vejo eles com o uniforme, eu fico emocionada. Mas vocês quatro, a certeza de que valeu a pena. Eu tenho muita honra de passar esse lenço para vocês hoje. Muita. Vocês não imaginam o quanto eu orei por vocês essa madrugada. Que vocês realmente sejam abençoados e que vocês venham ser grandes líderes. E que um dia eu possa estar, assim como os diretores vieram, sentado ali, vendo vocês aqui com o clube. Que vocês continuem sendo como vocês são, maravilhosos. Uma nova geração que me dá muito orgulho. Muito obrigado por vocês deixarem eu fazer parte desses anos na vida de vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Vamos lá, Lizzie.
olha o que é um diretor bravo, mano. Por que vocês estão aí ainda? Sacanagem, pessoal. Meninos, pode se assentar com o seu novo lenço. Venha. Venha, pastor. Pode vir, Henrique. Vocês podem vir juntos, por favor. Essa caminhada parece que é meio longa, não é, Paulo? Mas isso foi preparado para vocês, para a gente poder sentir um pouquinho o que vai ser aquele grande acampamento no céu. Vamos pedir aqui que a Carla venha chegando, a mãe do Paulo. O Tiago também está acompanhando, os amigos. Vamos chegar aqui mais pertinho. Este é um momento único, né, Carla? Carla já tem um filho que foi desbravadores lá no NASP. O Paulo vem seguindo o mesmo caminho. E é uma emoção, acho que com certeza para os pais poderem estar conosco, sentindo esse momento. Eu sempre costumo dizer que o batismo é um momento único na nossa vida. E é somente quem está aqui que pode sentir o que nós estamos sentindo, né? Essa emoção de saber que um dia Jesus desceu aqui e habitou entre nós e nos deu esse privilégio de alcançarmos a salvação através de sua graça. Nesse momento, nós vamos realizar o batismo do Paulo. Como é bom podermos, no abrir da primavera, vermos jovens na plenitude de sua vida, na primavera da vida, entregando a Jesus Cristo ao seu coração. Isso é que faz a gente ficar feliz, Paulo. Saber que a graça de Deus e a porta do céu ainda está aberta para todos nós. E ao você dizer sim, isso está dizendo para a minha vida. O Espírito Santo ainda está falando em você, está falando para mim. Que Deus te abençoe nesse momento. Não há um milagre aqui nessa água. Simplesmente é um símbolo diante de Deus, diante de sua casa, de sua mãe, diante das pessoas que você ama, dentro da nossa comunidade. Que você está aceitando a Jesus Cristo e que você, ao ressurgir daqui, ressurgirá para uma nova vida em Jesus e vai testemunhar desse evangelho por onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, como ministro do evangelho, eu batizo Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Chegou o momento, Henrique, momento tão esperado. A sua mãe Silvana, o pai Raul, que Deus abençoe vocês, que vocês possam, ao lado do Henrique, caminharem juntos nessas trilhas rumo ao céu. Querido Henrique, nesta manhã você está recebendo as insígnias de líder. Mas os bravadores aprendemos que o líder é um servo. E por isso você está se graduando dentro das insígnias desse clube, do Cruzeiro do Sul.
para que você possa servir cada vez mais a este clube, a sociedade, a família, ao nosso Deus. Por isso, nesta manhã de sua entrega, como ministro do Evangelho, eu batizo você, Henrique, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo aqui na nossa igreja. Tiago, Paulo e vem cá um pouquinho, por favor. E Henrique, aqui do meu lado. Está muito frio? Não? Cheguem aqui pertinho de mim, então eu vou chegar mais pertinho. Queridos, esse é um momento único, da fé cristã. Único no meio da nossa comunidade cristã. Essa cena não é uma cena corriqueira. São jovens entregando a vida a Jesus Cristo. Eu sei que há alguns desbravadores aqui que ainda não tiveram a oportunidade dessa decisão. E como pastor, como também um membro do Clube Cruzeiro do Sul, eu queria fazer um convite. Hoje não tem música, só vai ficar o Lucas ali tocando um piano. Mas eu queria convidar você, desbravador, que ainda não é batizado, que você pudesse vir aqui bem pertinho do Henrique e do Paulo. Eles não vão jogar água em vocês, mas o pastor queria fazer uma oração com vocês para que Deus os abençoasse. E quem sabe, muito em breve, porque eu sei que estão estudando a palavra e conhecendo mais e mais a Jesus Cristo. Amém. Tem mais alguém do clube? É só para a gente fazer uma oração. Tem mais alguém do clube que quer vir, por favor? Gostaria de convidar a André e a Lise que viessem dar um abraço nesses meninos e meninas. Olha, amém, Deus seja louvado. O Paulo e o Henrique estão tremendo, vocês têm que vir rapidinho aqui. Deus seja louvado por vocês. Nosso desejo é que vocês continuem estudando a Bíblia, continuem se aperfeiçoando nas especialidades, nas classes regulares, e que através de todo esse contexto do clube vocês possam conhecer mais e mais o Jesus Cristo, que eu sei que vocês já conhecem, e que um dia vocês possam estar aqui conosco. Também eu não poderia deixar de fazer um convite a você que está aí assentado. Existe alguém nesta manhã que ainda não aceitou o Verbo que se fez carne, habitou entre nós? Que ainda não tomou a decisão de crer e ser batizado? Quando Jesus veio a essa terra, Ele começou a armar as suas tendas e os seus acampamentos ao redor do Rio Jordão. E a Bíblia diz assim, nos 3 evangelhos, que Ele pregava para as pessoas dizendo o seguinte: não olhem para Ai, olhem para Canaã. Vocês não são cidadãos da terra, vocês são cidadãos meus, são cidadãos de Deus. E a Bíblia diz assim que dezenas, centenas de pessoas iam se rendendo ao convite de Cristo e iam sendo batizados. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele disse assim: Senhor, o que devo fazer para ganhar a salvação? E Jesus disse assim: quem nascer da água e do Espírito, eles herdarão o reino dos céus. E João não entendeu, Nicodemos não entendeu muito bem. João diz assim, que Jesus perguntou e falou: mas Nicodemos, você está entendendo? Nicodemos disse: Senhor, explica melhor. E Jesus disse para ele: se você não passar pelas águas, você não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo faz um convite para você. Alguém que nesta manhã, que ainda não tomou essa decisão, e gostaria de dizer: Senhor,
Eu quero hoje me preparar para um dia descer as águas batismais e também ser um herdeiro do céu, um herdeiro do reino de Deus. Há alguém aqui nesta manhã? Sabem, às vezes nós estamos tão fincados, tão arraizados nessa terra, que a gente não consegue olhar e divisar o céu. Orem para Deus. Peça ao Espírito do Senhor que ilumine cada um de vocês. E se você ainda não tomou a decisão e talvez não se sinta bem em vir até aqui, eu sei que não é tão simples assim. Que aí onde você está, você diga: Senhor, por favor, eu quero, como Abraão, como Jacó, chegar até Jerusalém, até Canaã. Eu quero ali morar ao teu lado para todo sempre, com a minha família e com a minha casa, por toda a eternidade. Curvemos a fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, os 25 anos na comemoração da história do Cruzeiro do Sul não poderia terminar tão bem quanto essas estrelas, Henrique e Paulo, que tomaram as suas decisões, dizendo ao mundo, à família, aos céus, que eles são forasteiros, são passageiros nessa terra, mas que na trilha da vida eles estão com os olhos no reino dos céus. Eles estão saindo dessas águas, renascendo para uma nova vida. Que o Senhor Jesus Cristo habite e faça morada no coração deles sempre, sempre. Que o Senhor transforme na vida deles as moradas passageiras e moradas eternas. Aqui estão os pais, Paulo e do Henrique, que entraram nas águas batismais para sentirem ao lado dos filhos a emoção deste momento, mas acima de tudo, eu tenho certeza que eles estão tendo um compromisso com os seus filhos e com os céus, de que eles estarão a cada momento abrindo ao lado deles as trilhas da vida, e que essas trilhas da vida possam levar o Henrique e o Paulo a alcançarem a felicidade nesta terra, mas acima de tudo, que eles alcancem o sucesso do céu. Aqui também vieram seus amigos, esses meninos e meninas, esses adolescentes que sentem um momento, se emocionam com o clube, aceitam Jesus Cristo como seu líder, e eles vieram até aqui pertinho do tanque batismal para dizerem para o Senhor Deus que eles já abriram o coração para Jesus Cristo, e um dia eles também estarão aqui ao lado dos pais para selarem a vida ao Senhor para sempre. Abençoe a cada um deles. Abençoe também o nosso clube, desde os mais velhos até os mais novinhos. Que o Cruzeiro do Sul continue a brilhar firme no firmamento, o brilho da bondade, da graça, da misericórdia, mas acima de tudo o brilho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza, Senhor, que existem pessoas sentadas nesses bancos que ainda não tomaram a decisão ao teu lado. Que o teu Santo Espírito fale para eles, que o teu Evangelho abrace cada coração, que eles possam sentir-se iluminados por um Deus que desceu a essa terra e tornou-se humano, para que pudesse, através desse ato e o sacrifício na cruz, alcançar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que o Senhor tenha diante de nós o seu rosto. E sobre nós, Senhor, tu nos dê a tua graça e a tua paz, hoje e para sempre. Amém.